Olá, amantes do vôlei, tudo bem? Sejam bem-vindos ao primeiro protótipo do MrCast Vôlei. Hoje vim conversar com vocês sobre o Mundial de Clubes lá em Shaoxing, mas antes quero convidá-los a se despirem de todo o clubismo e enxergar toda essa discussão como o vôlei brasileiro. Conforme esperado, a participação dos clubes do Brasil não superou as expectativas geradas pelos torcedores mineiros, seja do Itambé Minas ou do Dentil Praia Clube. O Mundial nem tinha terminado e a caça aos culpados começou. Nicola Negro, Deja, Acosta, Sheila, Suelen, Garay, Carol, Claudinha. Esses são muitos dos nomes que os torcedores no calor do momento jogaram na fogueira. Mas será mesmo que são? Vamos conversar. Vamos começar com o Itambé Minas, que foi vice-campeão na última edição, reforçou muito bem o meio de rede com a chegada da Thaísa, mas tem tido muita deficiência nas pontas nesse início de temporada. Casiele assumiu muito bem por um bom tempo a titularidade no Mundial. A ponteira Acosta tem muito potencial de ataque e está saindo de uma lesão. Talvez isso explique a má atuação dela. Temos o caso da Brakočević, que também está saindo de uma lesão e foi uma das maiores pontuadoras do Mundial. Deja, depois das atuações ruins no Brasil, chegou como reserva na China, mas como tem a confiança do técnico, voltou a ter oportunidade e arrasou no duelo mineiro. Leia começou devagar, mas foi melhorando na competição e alcançou bons números individualmente. Não foi excepcional, mas também não prejudicou. Macris não começou o Mundial bem, precisamos ser sinceros, bancou pra Bruninha merecidamente, porém a reserva não se demonstrou pronta para lidar com a pressão da titularidade de um time grande, ainda mais num campeonato importante como o Mundial de Clubes. A breve parada fez bem para Macris pensar e voltar bem. As últimas partidas foram ótimas, não no padrão Macris que conhecemos, mas foi uma atuação boa suficiente para deixar o torcedor mineiro mais tranquilo nessa temporada. O feijão com arroz da Macris vale mais do que uma refeição completa de muitas levantadoras por aí. As opostas Sheila e Bruna, juntas não dão uma Bruna da última temporada. A titular Bruna está sem ritmo de jogo decisivos e por ser uma oposta baixa encontrou dificuldades de enfrentar os grandes bloqueios. Vale ressaltar que uma coisa é enfrentar bloqueios de Superliga, outra é enfrentar bloqueios de times poderosos com jogadoras de mais de 1,90 m de altura. Acredite, não é fácil. E Sheila fez 2 sets bons na primeira partida, mostrou muita técnica, fez ponto de toque, fez ponto sem sair do chão, polemizou no Instagram e só. A central Carol Gataz encontrou muitas dificuldades na competição, foi amortecida e saiu zerada no bloqueio em quase todos os jogos. Sendo assim, bancou nas últimas partidas, não sabemos se foi por lesão ou se foi por opção técnica. Mas Vivian assumiu muito bem e deu muito mais volume de jogo na relação saque e bloqueio e na relação bloqueio e defesa. E para finalizar, não menos importante, o técnico Nicola Negro. Muitos torcedores e jornalistas estão pedindo a cabeça dele. Por quê? O que vocês fariam no lugar dele num panorama parecido? As jogadoras caíram taticamente. Thaísa é a única que está remando no time. Sim, ele trouxe a Deja, que neste início de temporada não tem dado muita segurança aos torcedores, mas essa última partida contra o Praia foi a maior pontuadora em 5 sets. Os torcedores do Minas precisam ter paciência, a culpa não é do técnico. Talvez seja da estruturação do elenco, não sabemos como foi pensado, mas os dirigentes precisam pensar além do aproveitamento individual e sim no elenco como todo.
É clichê falar, mas ainda estamos no início de temporada, mesmo estando em dezembro, no calendário brasileiro ainda estamos no início de temporada, o time vai se ajeitar aos poucos. O processo está sendo doloroso, mas pode valer a pena, ou não. E quando falo que a culpa não é do técnico, digo que a má fase não é de total responsabilidade dele. Continue aí que vamos falar do Praia Clube no próximo bloco. Está gostando do MrCast Vôlei? Quer fazer parte também patrocinando? Entre em contato conosco pelo Instagram. Vamos juntos fazer um conteúdo que alcance os amantes do vôlei. Voltamos para o nosso MrCast Vôlei, e agora vamos falar um pouco sobre o time de Uberlândia, o Dentil Praia Clube, que pagou pelo convite para participar dessa edição do Mundial de Clubes de 2019. A situação do Praia foi um pouco mais complicada. Chegou como o favorito a fazer bonito e ficou na 6ª posição, perdendo para o seu Algoz Minas. A expressão "time confuso" talvez defina o Praia Clube nesse Mundial. A pluralidade de jogadoras é de encher os olhos, mas na prática ficou confusa. Ora Martinez passava, ora era oposta. Fawcett estava em quadra e depois dava espaço para líbero, pois a inversão era feita com ponteira. Martinez saía do passe e fazia às vezes de oposta no fundo e a ponteira tinha que se virar na saída. Essa foi a troca mais simples que conseguimos explicar. Se você entendeu, parabéns. Se não entendeu, foi só para mostrar uma ideia da complexidade tática que o Praia carregava. Se isso foi para confundir o estudo tático dos outros clubes, parabéns, não deu certo. As ponteiras foram razoavelmente bem. Priscila Daroit sentiu a falta de ritmo internacional. Começou como titular e depois só entrava na inversão para ajudar no passe. Isso mesmo, inversão pro passe. Michele entrava para recepcionar. Às vezes dava certo, às vezes não dava, principalmente nos momentos chaves de alguns jogos. Brailin foi a melhor jogadora do Praia no Mundial, carregou o time no ataque. Não achei que ela deu muito prejuízo na recepção. Teve uma passagem no jogo contra o Novara, que o Praia estava na frente, quase levando o set. Martinez estava passando super bem. Paulo Coco colocou a Michele, que não deu a segurança no passe que o time precisava, e o Novara virou o set sacando na ponteira, especialista na recepção. E a última ponteira e a mais icônica, Fernanda Garay. Preciso tomar cuidado, pois a fã-base dela é poderosa, mas a sinceridade é necessária. Nenhuma jogadora consegue estar 100% sempre. Esse é o caso da Garay nesse início de temporada. Não está se apresentando bem na recepção, e no ataque onde se salvava na Superliga, no Mundial não foi muito bem. Chegou a sair de uma partida com apenas 3 pontos. Assim como todo o time do Praia, ela foi melhorando conforme a competição ia rolando, mas de longe não foi um dos melhores campeonatos dela. A aposta Fawcett foi a verdadeira definição de tanto faz, não brilhou mas também não prejudicou. Esse Mundial era a oportunidade perfeita para mostrar que está em alto nível, que podia brigar por vagas na seleção, mas baseado no que jogou nesse Mundial, não deve ser lembrada. Jogou o campeonato todo na sombra da Martinez. Monique finalmente apareceu. As suas viúvas cariocas puderam ficar mais tranquilas depois que a oposta surgiu numa inversão de 5 e o normal do Praia. Sobre a central Valeuska, não sabemos o que aconteceu, se sofreu uma lesão ou se bancou por opção tática, mas assim como Priscila Daroit, sentiu a falta do ritmo internacional. Se não estou enganado, a última vez que Valeuska
Valeuska jogou numa esfera mundial foi na Copa dos Campeões pela seleção em 2013. E de lá pra cá o vôlei mudou muito, nossa diva deve ter sofrido a diferença, porém, minha gente, o que foi a troca de afrontes entre a nossa rainha e a pequena Li do Tianjin? Valeuska não deitou, depois que ficou levemente surda com o berro na cara que recebeu dali, ela veio com tudo, não deixou a ponteira jogar, encarou e ainda fez um dos bloqueios mais lindos da competição. Só isso fez a ida da Valeuska pra China valer a pena. E tadinha da chinesa que ficou com o olho inchado. Francine se apresentou muito bem, jovem, cheia de gás. Espero que a oportunidade tenha sido válida para poder crescer como jogadora. A central Carol começou muito mal no bloqueio, muito mal mesmo, mas melhorou bastante no decorrer da competição, mesmo começando atrás. Alcançou o top 5 de bloqueio do Mundial. Suelen é um caso em que os números não fazem muito sentido, foi a segunda melhor recepção da competição e a quinta melhor defesa. Porém quem assistiu os jogos, não acreditou muito nisso. Mas fazer o que? São os números. Suelen é uma das chaves do Praia Clube, com Garay numa fase ruim no passe e Martinez do outro lado. Cabe à líbero brasileira segurar a barra, e ela tem capacidade para fazer isso muito bem. Claudinha pra mim, foi a maior surpresa do Mundial pelos times brasileiros, sempre quis saber como ela se comportaria numa competição internacional, e ela foi muito bem. Conseguiu lidar com todos os problemas e troca do time, se tornando de longe a melhor levantadora brasileira na competição. A Nanda, que chegou como titular, assim como Bruninha, não aguentou muito a pressão de um mundial, ou não tiveram muita paciência com ela, como tiveram com a Claudinha. E sobre o Paulo Coco é a mesma tônica do início desse bloco. A composição tática do time ficou confusa demais, e ele não teve muita paciência com as jogadoras, se não estava bem ia pro banco. Mas essa tática funciona quando apenas uma ou duas peças não estão bem, mas praticamente o time todo caía depois de um mau resultado num set, por isso entra e sai. Os torcedores do Praia precisam cobrar um time titular. Ter o melhor elenco não quer dizer ter o melhor time. A vitória do Minas no confronto direto pelo 5º lugar desenha isso muito bem, mostrou que falta coesão no elenco do Praia Clube. Definindo um elenco titular coeso e definindo as estratégias que funcionem, Praia Clube tem tudo para engrenar na temporada a partir deste ponto de partida. Não saia daí, no próximo e último bloco vamos falar sobre o maior culpado desse Mundial, o ranking. Está gostando do MrCast Vôlei? Quer fazer parte também patrocinando? Entre em contato conosco pelo Instagram. Vamos juntos fazer um conteúdo que alcance os amantes do vôlei. Chegamos no terceiro e último bloco sobre o Mundial de Clubes, e todos estão à caça do Judas, procurando e nomeando culpados, e sobrou até pro ranking, mas será que é o verdadeiro culpado? Algumas pessoas estavam pedindo mais estrangeiras, se com 2 vagas alguns dirigentes de clubes fazem mais escolhas. Imagine com mais vaga disponível, não deve funcionar tão bem. A maioria das estrangeiras da nossa Superliga não fazem parte do plantel de grandes jogadoras mundiais. Além de tirar o pouco espaço que as jovens jogadoras têm, a nossa Superliga iria virar uma Série A2 da Itália ou uma segunda liga francesa, onde são lugares que têm mais concentração de estrangeiras sem destaque. Não acho que o ranking seja o culpado. A culpa seja talvez do investimento. Com um bom patrocínio, dá para contratar 2 jogadoras de 7 pontos que rendem e mais 2 grandes
estrangeiras. Já se pegaram pensando que um time poderia pegar o dinheiro investido numa grande jogadora que não rende, e pagar por duas que fazem os fundamentos razoavelmente bem? Então, temos essa tendência de baratear tudo. Se um time brasileiro quer conquistar grandes coisas, precisa colocar a mão no bolso. Mas tem que ser de forma inteligente e estratégica. Por isso tem algo muito importante que se chama planejamento. Se com as oportunidades que tem, alguns clubes pecam nas escolhas, imagina se tivesse margem para fazer mais escolhas. Outro ponto dessa discussão é baseado no que a Sheila citou no Instagram, o que gerou uma polêmica muito grande, tirando algumas jogadoras de 7 pontos e outras exceções. Não temos jogadoras preparadas para jogarem em alto nível internacional. Em tese, ela está correta, mas também temos que citar que as jovens jogadoras quase não têm oportunidade para jogar na seleção, apenas em temporada pré-olímpica. Como ter um bom nível internacional, se nem partidas internacionais as meninas têm a oportunidade de participar? Aí que divergimos um pouco do argumento da Sheila. Não temos grandes jogadoras devido à longevidade de grandes atletas que acabam ocupando a titularidade dos clubes, não dando chance para as novatas. Fizemos uma pesquisa rápida dos clubes da Superliga, 17 titulares, não tem nenhuma ligação com a seleção, nenhuma pretensão, seja da comissão técnica ou escolha própria. Acho que é muito fácil falar, quando se já tem uma carreira consolidada, de uma geração que não tem muitas oportunidades. Isso não é apenas do vôlei, essa é a atual situação do Brasil. Tudo que os jovens jogadores querem é apenas uma oportunidade. Como vamos saber se não tem nível internacional, se morfam no banco até os 25 anos? Sheila está certa, até um certo ponto, mas isso não explica a grande reação negativa que isso gerou. Aconteceu uma discussão parecida entre o Serginho e o Pureza, quando o tema era líbero completos ou não. O argumento do Serginho era bem parecido com o da Sheila. Não existia grandes líberos completos no Brasil, e o jovem líbero Pureza rebateu: como ser completo se não há oportunidade? E muita gente que apoiou o Serginho na época, está apedrejando a Sheila agora. Mas enfim, isso é discussão para outro dia. Mas voltando, o masculino não tem ranking, e o Cruzeiro não foi páreo para o Civitanova. O ranking não é o fator X que impede os bons resultados dos clubes brasileiros, e sim, o investimento. Mas no geral nossos clubes foram bem. Parafraseando a Andrea Sporzin, apresentaram tudo o que poderiam apresentar. Se repararem, as melhores ligas do mundo foram bem ranqueadas no resultado final do Mundial. Conegliano campeão, representando a Liga Italiana, a melhor do mundo. Exacibasivitra no segundo lugar, representando a Liga Turca, hoje a segunda melhor do mundo. Logo depois vem o Brasil, sendo a terceira melhor liga do mundo, seguido dos times chineses, representando a rápida Liga Chinesa, que está investindo e levando grandes jogadoras. Mas a Superliga está vindo aí, teremos muitas surpresas e emoção. O Mundial agora é passado, serviu como preparação e como crescimento, assim como a Sheila falou, um treino de luxo. Não é qualquer dia que jogadoras como Francine e Casiele conseguem enfrentar o Mazu ou o Boscovich da vida. Que o Mundial sirva de aprendizado para os clubes mineiros chegarem mais fortes para essa temporada. Já estamos chegando ao fim, galera. Gostaram do protótipo do MrCast Vôlei? Estamos preparando uma estrutura melhor. Mas se você é empreendedor e quer patrocinar o nosso podcast, expondo sua marca para os melhores amantes do vôlei, entre em contato conosco pelo Instagram.
Isso é tudo, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like, ative o sininho para receber as notificações do canal do Mr. Volley e compartilhe com seus amigos. Se você não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever. O Mundial acabou, mas a Superliga está rolando. Então é isso, até a próxima. Down. Get down.